queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes e para a gente começar essa aula aqui, que tal a minha descrição? Claro, né? A gente tem que escrever aqui, né? Vamos lá. Eu estou de pé, sou homem, estou com uma blusa azul marinha, tenho a pele branca, cabelo raspado e uso óculos. Estou aqui no estúdio da Multirio, que tem bastante objetos aqui atrás de mim, é bastante colorido também e parece até uma sala de aula bem legal. Galera, vocês vão ver aí na tela o tema da aula de hoje. Vamos lá? Revisando textos biográficos. Então, galera, na aula de hoje a gente vai conversar aqui sobre biografias. Será que você sabe o que é uma biografia? E aí, você que está assistindo, sabe o que é uma biografia? Já leu uma biografia? Professor, biografia? Assim, com esse nome, eu não me lembro não. Não tem problema. Mas certamente você já leu algum texto na escola, aí com a sua professora, com o seu professor, ou mesmo em casa, na internet, sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de alguém. Seja um artista da televisão, um jogador de futebol, alguém que já morreu. Você já deve ter feito essa leitura, imagino, já deve ter feito essa pesquisa. Esse texto aí que conta a vida dessa pessoa que você pesquisou, que você leu, se chama uma biografia. Biografia é uma palavra que é formada aí por dois radicais, né, de línguas antigas que a gente tinha, né, do latim e do grego, que é bio, é vida, e grafia é escrita. Então é escrever sobre a vida de alguém. Isso é uma biografia. Beleza? E eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece as características de uma biografia, desse gênero textual? Esqueci de falar. A biografia é um gênero textual, assim como tantos outros que a gente lê ao longo da nossa vida, e certamente na escola a gente lê também, não é verdade? E aí, você conhece, se lembra das características de uma biografia? Não? Então vou apresentar para vocês agora. A biografia ela é um gênero textual com a finalidade de relatar a vida de alguma pessoa, geralmente usando uma ordem cronológica dos fatos. Então ela vai seguir a ordem cronológica, né? Do nascimento, infância, primeiros atos, até, se a pessoa já morreu, a morte dela. Agora eu vou até falar sobre isso, né? Existem biografias de pessoas mortas e também de pessoas vivas. Tá, gente? Então, vocês podem encontrar textos sobre pessoas que já morreram e sobre pessoas que ainda estão vivas. E existe também a autobiografia. Mas, professor, o que é a autobiografia? A autobiografia é quando a pessoa escreve a própria vida dela. Ela resolve contar. Existem muitos livros aí que são autobiografias, beleza? Então, a biografia, uma terceira pessoa escreve sobre alguém e a autobiografia, o próprio autor escreve sobre a sua própria vida, beleza? Agora eu vou passar para vocês algumas dicas para fazer uma biografia, para a gente escrever uma biografia. A mais importante delas é uma pesquisa sobre o biografado, né? Além da pesquisa, é legal iniciar com as informações de origem, porque, embora existam biografias que não seguem uma ordem cronológica, é mais fácil para uma pessoa que não conhece a vida dessa pessoa se você apresentar os fatos em uma ordem temporal, né? Seguindo ali da infância, do nascimento até a vida adulta e o que ela fez de importante na vida dela. Relate os principais acontecimentos de ordem temporal, conclua com as últimas ações da pessoa e seu legado, caso ela tenha morrido. Se ainda estiver vivo, é bom reservar um parágrafo ali para escrever sua situação atual, como é que essa pessoa está hoje, né, atualmente. E, gente, muito importante, né, aquela revisão textual. A gente escreve, a gente às vezes esquece como se escreve uma palavra, esquece uma pontuação, isso é normal. O professor também erra, todo mundo erra. Então é importante ter essa revisão, a gente lê de novo, de repente se a gente não se sentiu confiante, a gente pode pedir para outra pessoa ler, beleza? Então é sempre bom fazer essa revisão aí. Agora, depois que a gente viu aí as características de uma biografia e as dicas para produzir uma, eu vou trazer uma biografia que o Carlos escreveu sobre um professor. Sim, sobre um professor, que eu pedi para eles fazerem pesquisas sobre professores, né? Que aparece na internet, que tem contas em redes sociais, para fazer a biografia desses professores. E ele fez. Vamos dar uma lida para ver se ele seguiu essas dicas que a gente viu aqui? Vamos lá? Então, olha só, o Carlos fez uma pesquisa sobre o Daniel Munduruku. Vamos ler aqui. Ativista engajado no movimento indígena brasileiro, reside em Lorena, interior de São Paulo, desde 1987. Cidade onde é diretor-presidente do Instituto UK e do selo UK Editorial. Também é membro fundador da Academia de Letras de Lorena. Foi cofundador da primeira livraria online especializada em livros de autores indígenas e promove há 18 anos o encontro de escritores e artistas indígenas no Rio de Janeiro em parceria com a FNLIJ.
Em 2021, concorreu à cadeira 12 da Academia Brasileira de Letras. É um escritor e professor paraense, pertencente ao povo indígena Munduruku. Autor de 56 livros publicados por diversas editoras do Brasil e no exterior, a maioria classificados como literatura infanto-juvenil e paradidáticos. É graduado em filosofia e tem licenciatura em história e psicologia. Bom, galera, o Carlos fez uma pesquisa até bacana. Ele trouxe algumas informações interessantes sobre o professor Daniel Munduruku. Mas eu acho assim, eu não sei se é a percepção que vocês têm, mas eu penso que esse texto ele pode ser caprichado, né? Tem informações que podem ser complementadas, né? O professor Daniel Munduruku, ele não nasceu professor, não nasceu escritor, ele teve uma trajetória anterior. Então isso é importante a gente mostrar numa biografia até para conhecer aí a pessoa que está sendo estudada, beleza? Agora, vocês repararam, né, que o Daniel Munduruku tem esse nome e repararam que ele é um nome igual ao povo indígena que ele veio, Munduruku? Isso é uma característica que aparece bastante, né? Muitos indígenas, eles adotam como sobrenome o nome do seu povo, da sua etnia indígena. A etnia Munduruku é uma das centenas e centenas de etnias que existem no Brasil. Muitas outras existiram, mas infelizmente por todo o processo de colonização e exploração foram extintas. Mas ainda temos algumas preservadas e com a sua cultura preservada. Por isso eu vou apresentar para vocês algumas características dos Munduruku, para a gente conhecer mais um pouquinho, né? Vamos lá? Os Munduruku, eles estão situados em regiões e territórios diferentes nos estados do Pará, do Amazonas e do Mato Grosso. A língua materna deles é chamada de Munduruku. Embora eles tenham esse nome de Munduruku, eles se autodenominam Ui-Jugu, é o nome que eles atribuem a eles. Isso acontece muito, né, nos povos indígenas, né? Os nomes que são dados a eles foram dados por outros povos, por outras pessoas, e eles têm a própria nomenclatura, que é essa daí, Ui-Jugu. Atualmente no Brasil, aproximadamente 13 mil indígenas são do povo Munduruku. A riqueza da cultura Munduruku é extraordinária, incluindo um repertório de canções tradicionais, de musicalidade, poesia em comum, que versa sobre relações do cotidiano, frutos, animais e etc. Então, foram aí algumas informações que eu trouxe para vocês sobre a etnia Munduruku, sobre o povo Munduruku, que é o qual faz parte aí o nosso querido Daniel Munduruku. Mas, professor, você já falou várias informações dele, e eu queria ver como é que é o professor Daniel Munduruku, professor. Eu não conheço ele, nunca vi nada sobre ele. Gente, até recomendo vocês segui-lo nas redes sociais. Ele tem livros muito bacanas e faz textos muito bons também nas redes sociais. Mas, para aplacar a curiosidade de vocês, eu vou colocar uma foto do Daniel Munduruku aí, vamos lá? Então, esse é o professor Daniel Munduruku. Beleza? Bom, pessoal, agora eu conversei aqui com o Carlos e a gente fez uma revisão dessa biografia do Daniel Munduruku. Então, agora vamos começar aqui a ver a revisão da biografia do Daniel Munduruku. Primeiro de tudo, galera, é o título, né? O título, ele diz o que o texto vai nos mostrar. Então, não pode faltar título no nosso texto, tá, gente? Então, aqui, ó. A biografia de Daniel Munduruku. Olha aqui. Título. Muito importante o título. Vocês vão reparar que o texto está organizado em parágrafos. Por quê? Nosso texto ele é um texto em prosa, não é verdade? Então, olha aqui o primeiro parágrafo. Daniel Munduruku nasceu no dia 28 de fevereiro de 1964 em Santarém, no Pará. Ali viveu em uma aldeia Munduruku até os 15 anos. Se mudou para Lorena, em São Paulo, onde deu prosseguimento aos estudos até se formar professor e depois assumiu também o papel de escritor. Então, repara a diferença do texto que o Carlos fez primeiro? Aqui, eu apresentei o quê? O início, né? Como ele começou, o início da sua trajetória. Então, aqui, ó, início da sua trajetória, beleza? Então, agora a gente vai para o desenvolvimento aqui. É autor de 56 livros publicados por diversas editoras no Brasil e no exterior. A maioria deles são classificados como literatura infanto-juvenil e paradidáticos. Recebeu inúmeras premiações por seus livros produzidos. É graduado em filosofia e tem licenciatura em história e psicologia. Então, aqui a gente está dando prosseguimento à vida dele. Vamos lá, continuando aqui o outro parágrafo. Ativista engajado no movimento indígena brasileiro, reside em Lorena, interior de São Paulo, desde 1987.
cidade onde é diretor-presidente do Instituto K e do selo K Editorial. Também é membro fundador da Academia de Letras de Lorena. Foi cofundador da primeira livraria online especializada em livros de autores indígenas e promove há 18 anos o Encontro de Escritores e Artistas Indígenas no Rio de Janeiro, em parceria com a FNLIJ. Olha aí, o Carlos esqueceu de explicar que sigla era essa. Então ele colocou aqui agora, depois da revisão. Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Viu como é que foi melhorando? Em 2021, concorreu à cadeira 12 da Academia Brasileira de Letras. Então aqui a gente tem um texto revisado, a biografia revisada. Beleza, galera? Então, galera, na aula de hoje a gente conversou aqui sobre a biografia, sobre esse gênero textual. Vimos algumas características, algumas dicas que eu passei para vocês aí para produzir uma biografia e a gente revisou a pesquisa que o Carlos fez. Está aqui a nossa revisão. Bom, a revisão ficou bem bacana, já ficou um texto bem interessante, já deu para conhecer mais um pouquinho do Daniel Munduruku. Mas ainda faltam algumas informações. Esse texto ele pode ser ampliado e para isso eu vou pedir a sua ajuda que está assistindo. Mas professor da gente, com certeza, agora você já conhece o professor Daniel Munduruku, então podem ajudar a gente a fazer essa biografia aí. Vamos para o desafio? No desafio dessa aula, pesquise o nome de alguns livros publicados pelo Daniel Munduruku e nos ajude a completar a sua biografia. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês aqui, apresentar o professor Daniel Munduruku a vocês. Espero que vocês façam pesquisa e encontrem muito mais informações sobre ele. E ajudem a nossa biografia aqui, a nossa produção que a gente fez aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, vejo vocês numa próxima. Até mais.